Primeira Crônicas, capítulo 14. O palácio e a família de Davi. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem um palácio. Então Davi percebeu que o Senhor o tinha confirmado como rei sobre Israel, pois o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo, Israel. Davi tomou outras mulheres em Jerusalém e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Elpelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, saíram à sua procura. Mas ao saber disso, Davi logo saiu para atacá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, perguntando: Atacarei os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe disse: Ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Os filisteus atacaram Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. Davi disse: Deus rompeu os meus inimigos como as águas rompem barreiras, por intermédio da minha mão. Por isso deram àquele lugar o nome de Baal-Perazim. Eles deixaram ali os seus deuses, que foram incinerados por ordem de Davi. Mas os filisteus voltaram a invadir o vale. Davi voltou a consultar a Deus, que lhe respondeu: Tu não os atacarás ali, mas dá a volta por trás e ataca-os na frente das amoreiras. Quando ouvires um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, sairás a lutar, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir os exércitos dos filisteus. Davi fez como Deus havia ordenado, e eles derrotaram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas aquelas nações tivessem medo de Davi. 1 Crônicas, capítulo 15. Preparativos para o transporte da arca. Davi construiu casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então Davi disse: Ninguém deve levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor ao lugar que ele havia preparado. Ele convocou os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, chefe de 120 de seus irmãos. Dos descendentes de Merari, Asaías, chefe de 220 de seus irmãos. Dos descendentes de Gerson, Joel, chefe de 130 de seus irmãos. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, chefe de 200 de seus irmãos. Dos descendentes de Hebron, Eliel, chefe de 80 de seus irmãos. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, chefe de 112 de seus irmãos. Então Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes das famílias dos levitas, santificai-os vós e vossos irmãos, para trazerdes a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. O Senhor rompeu contra nós, porque não a levastes da primeira vez, porque não o buscamos da maneira correta. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazerem a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, usando as varas que estavam nela, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. A arca é levada para Jerusalém.
Davi ordenou que os chefes dos levitas escolhessem alguns músicos dentre os seus parentes para tocarem instrumentos musicais com lira, harpas e símbolos e cantarem com alegria. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parentes dele, e também Etã, filho de Cusaias, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Com eles estavam também seus parentes da segunda ordem: Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Miqueneias, e Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim os músicos Emã, Asaf e Etã tocavam símbolos de bronze. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia tocavam liras adaptadas ao soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqueneias, Obed-edom, Jeiel e Azarias tocavam harpas adaptadas ao baixo, como quem dirige. Quenanias, chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os dirigia, porque era capacitado. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer tocavam as trombetas diante da arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Assim Davi, os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria e levaram a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Como Deus havia ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como todos os levitas que levavam a arca, e os músicos, e também Quenaias, líder dos músicos. Davi também trazia sobre si um colete de linho. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor, com júbilo, ao som de cornetas, trombetas e símbolos, acompanhado de liras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, ao ver Davi dançando e saltando, ela o desprezou no seu coração. 1 Crônicas, capítulo 16. Sacrifícios oferecidos a Deus. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi havia armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Depois que terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Então deu um pedaço de pão, um de carne e um bolo de passas a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres. Ação de graças e cântico de Davi. Ele também designou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para celebrarem, agradecerem e louvarem ao Senhor, Deus de Israel. Eles eram Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo. Depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com liras e com harpas. Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas continuamente diante da arca da aliança de Deus. Nesse mesmo dia, pela primeira vez, Davi deu a Asaf e a seus irmãos
o encargo de ministrarem louvores ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, louvai-o, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua presença continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que decretou. Vós, descendência de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus atos de juízo estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: darei a ti a terra de Canaã, porção da vossa herança. Quando eram poucos em número, sim, muito poucos, e estrangeiros na terra, andando de nação em nação, e de um reino para outro povo. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, e repreendeu reis por amor a eles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, ele é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai em sua presença. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Toda a terra trema diante dele, pois firmou o mundo para que não seja abalado. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então as árvores dos bosques cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Dizei: ó Deus da nossa salvação, salva-nos e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e exultemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Ministros do Senhor. Davi deixou Asaf e seus irmãos ali, diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante da arca, conforme a exigência diária. Também deixou Obed-edom e 68 de seus parentes. E Obed-edom, filho de Jedutum, e Osa eram porteiros. Deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, no santuário em Gibeão.
para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos sacrifícios, segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. Estavam com eles Emã e Jedutum e os demais escolhidos que tinham sido designados por nome para ministrarem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum estavam encarregados das trombetas e dos símbolos para os que os tocavam e dos outros instrumentos para os cânticos de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua família.